Dois professores, Alfred Darrow e Margaret Coracy, que lá em 75, olha, isso é um pouquinho antes até da versão definitiva lá do KMP, fizeram uma proposta também baseada em máquina de estados e que a gente, é claro que o algoritmo deles era baseado noutra estrutura, noutro algoritmo chamado autômato, mas a gente já adapta hoje para o KMP, né? Basicamente o que eu estou querendo dizer é que o KMP foi criado depois e a gente adaptou a versão, então, de 75 do algoritmo R-Coracy para o KMP. Então, eu tenho uma máquina de estados bem parecida com aquela que nós vimos no KMP, só que aqui eu estou criando uma máquina de estados para reconhecer 4 padrões. Então, olha, eu criei aqui he, she, his e hers como termos de busca. Se vier um H, eu vou para o estado 1, se vier um E, eu vou para o estado 2 e reconheço o termo he. A partir do momento que eu já fiz, talvez, a minha parte básica da máquina de estados, para eu reconhecer X, eu vou puxar por outro caminho, e aí eu vou dar o número 3 para o estado, para não repetir, né, a numeração. Só que aí, o número do estado já não significa mais a quantidade de caracteres reconhecidos, tá? Se eu, no texto, encontrar um S e for para o estado 3, eu só tenho um caráter reconhecido e não 3. Né? Então, eu fiz aqui um caminho paralelo para o reconhecimento do X, e aí eu teria o his. Só que o his também tem inicial com H, então eu continuo o his a partir do estado 1, onde eu já teria o reconhecimento do H. E o hers, eu aproveito o H e o E do he, né? E acrescento o R e o S também com estados com números próprios. Então, toda vez que eu encontrar um hers, necessariamente eu teria que passar pelo estado 2, que significaria o reconhecimento do he. Né? Bom, a ideia é que eu possa construir uma máquina de estados em que, considerando as repetições de prefixos, né, que foi o H para aquele, o HE para esse, eu possa reconhecer vários símbolos ou várias palavras. Bom, nesse caso eu também tenho que pensar nas transições de falha, e aí eu faço aquela comparação de repetição de prefixos. Né? Então, vamos olhar aqui alguns casos especiais. Eu tenho que testar padrão por padrão. Então, eu vou comparar, a primeira letra nunca uso no teste, né, do estado 1 ou do estado 3, porque aquele estado é prefixo. Mas se eu tiver acabado de encontrar um E, e aí eu estou aqui pensando no estado 2, esse é prefixo de algum dos termos? Não. Então, eu volto para o estado 0. Agora, indo para o estado 3, 4, né, porque o 3 está no início. 4. Esse H que eu acabei de reconhecer, ele é prefixo de algum outro padrão? É. Então, eu volto para o estado onde esse prefixo foi encontrado, né? Ou seja, esse H poderia ter sido o início do reconhecimento de his ou de hers. Estado 5. Aqui eu tive reconhecimento tamanho 1, né? Fui para o estado 1. O HE é prefixo de algum padrão? É, do he. Então, do 5 eu vou para o 2. Lá no estado 6, então, o I é prefixo de algum padrão? Não, volto para o 0. O S é prefixo de algum padrão? É. Então, eu vou para o estado 3, onde eu teria o reconhecimento de she. No estado 8, o R é prefixo de algum padrão? Não. Então, volto para o 0. O S é prefixo de algum padrão? É, do she. Então, vou lá para o estado 3. Né? A única diferença que nós tivemos foi aqui no estado 5, em que eu tinha 2 letras reconhecidas. O H me levava para o estado 1, H, e HE também é um prefixo, então ele me leva para o estado 2. Então, basta olhar isso, se as últimas letras poderiam ser início de outro padrão. Tem que ter só muita atenção. Agora, vamos ver como é que seria uma busca nesse caso. Né? Vamos supor que o meu texto, meu documento, tivesse só essa palavra, Hershey's. E aí eu vou ver o que aparece aqui. Bom, a gente já pode antecipar que aparece he, aparece hers, aparece she e não aparece his. Né? Então vamos ver. Começo no estado 0, aí eu encontro um H. Vou para o estado 1.
depois eu encontro um E, vou para o estado 2, quando eu chegar ao estado 2 eu identifico o padrão RI. Ainda do estado 2 eu encontro um R, me leva para o estado 8, e depois um S me leva para o estado 9 e eu tenho o hers. Depois do S vem H. Muito bem, o H não me permite avançar a partir do estado 9. Então eu volto para o estado 3 e testo o H de novo, chegando ao estado 4. Depois vem um E, me leva ao estado 5, eu reconheço she, mas também reconheço nesse processo, na verdade aqui eu teria reconhecido só o she. Quando eu volto ao estado 2 é que eu encontraria, ou teria reconhecido o ri. Né? Então, a pequena representação falha aqui, a gente poderia dizer que aqui sim eu reconheci o ri. Tá? Bom, mas eu tenho um y para testar, e o y não me permite avançar, então vou voltar para o estado 0. O y não me permite ir para o estado 1, então eu giro aqui no estado 0. Né? E depois eu encontro um S que me leva para o estado 3. Enfim, testando cada letra do texto ou cada símbolo apenas uma vez, eu pude buscar se nesse texto existe he, hers, his ou she. Encontrei he, hers, she. Na verdade, encontrei duas ocorrências do he, né? Uma ocorrência do hers e uma ocorrência do she. Então você percebe o potencial dessa busca de símbolos, né? O KMP é um algoritmo muito interessante, mas o Boyer-Moore, que veremos na sequência, é mais eficiente. Mas na hora que eu tenho a possibilidade de testar várias coisas, de fazer a busca de várias cadeias de símbolos, de vários padrões, numa única operação, poxa, isso abre um tanto de horizontes para a gente, né? Então eu começo a poder fazer uma busca ali no fluxo, os dados estão chegando, mas eu não vou testar esse padrão no fluxo, depois testar esse padrão no fluxo, porque o fluxo já foi, os bits estão chegando, estão passando e você precisa fazer um diagnóstico mais completo uma única vez. Né? Aí eu uso uma solução dessa que vai me permitir trabalhar com fluxos numa boa, todos os dados estão chegando e já podem ser testados, processados, para várias coisas simultaneamente. Esse é então o algoritmo Arrow-Korasik e a gente vai ver algo um pouquinho diferente no próximo vídeo. Te espero lá.